Olá, 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 olá. Depois que eu aprendi isso, muita coisa na minha vida tem mudado. Eu tenho estudado muito sobre isso. São duas coisas que você precisa obter na sua vida para você começar a se libertar de coisas que te prende, que te deixa para baixo. A primeira coisa é você aprender a ser uma pessoa com sabedoria. E a segunda é você aprender a ser uma pessoa equilibrada. Eu estou terminando o meu curso de terapeuta. Gente, quando eu comecei a descobrir isso quando eu comecei a trabalhar isso em mim, foi assim, ó, muita coisa na minha vida tem mudado. Sabedoria para você falar com as pessoas, sabedoria para você agir numa situação difícil. Eu pego sempre aquela parte na Bíblia de Salomão, quando ele pediu para Deus sabedoria. Ele poderia ter pedido várias coisas, mas ele pediu sabedoria. E algo que me impactou, algo que não sai da minha mente, foi aquela parte que ele teve que julgar um caso, né? Lá naquela época, na situação de duas grávidas que teve um filho, a outra perdeu, queria roubar o filho da outra. E aí ele, como ele era sábio, ele pediu, né? Ele tinha pedido para Deus sabedoria, Deus deu a sabedoria para ele agir naquele momento. E aí ele pediu uma foice, então eu vou dividir essa criança e aí eu vou descobrir qual é a verdadeira mãe, porque qual é a mãe que ia deixar o filho morrer. E aí ele pegou e falou, né? Eu vou dividir essa criança, vou dar metade para cada uma. Então foi onde ele descobriu quem era a verdadeira mãe. Então, assim, sabedoria, gente, se vocês entenderem isso daqui, olha, sabedoria e equilíbrio é a chave, assim, da nossa vida romper em todos os aspectos. Equilíbrio, eu comecei a estudar muito sobre isso. Se você for uma pessoa equilibrada, é, eu tive várias experiências. Se você aprender a ser uma pessoa equilibrada, controlada, controlar o seu nervosismo, controlar a sua língua, controlar a sua mente, porque assim, a nossa mente é o nosso campo de batalha. A gente é praticamente assim, é o dia todinho. Já viu aquelas pessoas que acordam de manhã e já acorda ô céus, e acorda reclamando, hoje eu vou ter que trabalhar, e isso e aquilo, ô céus, ô vida. Gente, isso é a pior coisa que você pode fazer na tua vida, é reclamar. Reclamar, porque o nosso cérebro, ele entende tanto o negativo como o positivo. E quando você coloca coisas ruins, negativas na sua mente e reclama, o que é reclamar? Clamar. Então é a mesma coisa. Quando você pede algo para Deus, você não pede com tanta força, com aquele clamor, que nem, por exemplo, quando você está desesperada por algo na tua vida, você, vou levantar um clamor. Você está clamando. Então, tanto para o lado positivo como para o lado negativo. Então, a gente tem que vigiar muito, 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 muito isso. Se a gente quiser ter uma vida assim e romper na nossa vida. Então, eu aprendi tudo isso. Então, ó, uma dica. Gente, equilíbrio. Equilíbrio. Se você tiver equilíbrio, gente, você não vai brigar. Se você tiver equilíbrio, você não vai matar. Então, assim, eu fico imaginando comigo. Imagina se todas as pessoas no mundo praticassem isso. Sabedoria e equilíbrio. No mundo, a gente não ia ter morte, a gente não ia ter brigas, a gente não ia ter. Para pra pensar comigo se o que eu tô te falando aqui não tem lógica. Não haveria. Então, assim, eu comecei a estudar muito isso e Deus tem me ensinado muito também isso. Filha, o que eu quero que o meu povo tenha é sabedoria e equilíbrio. Porque sabedoria você vai saber falar com as pessoas, mesmo que você mesmo que você queira falar algo para machucar, se você se segurar, você vai conseguir
amenizar aquela briga, aquela situação. Agora, se você chegar a explodindo, é como se você estivesse jogando fogo, aliás, álcool no fogo, e o fogo pega mais ainda. Então, assim, duas coisas muito importantes que você tem que aprender na sua vida. Eu falo assim para você com toda experiência, tô com 52 anos, toda a experiência assim do céu que eu tenho aprendido com Deus e tenho estudado também, né, no meu curso de terapia, e isso faz toda a diferença. Gente, nunca esqueça dessas duas palavras. Procura obter sabedoria e procura ter equilíbrio. Os seus pensamentos, quando ele vir pensamentos negativos, você muda. Não vou pensar. Eu faço isso e funciona muito bem. Gente, eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço eu faço a minha oração, e quando vem um pensamento de desânimo, meu corpo quer dar aquela moleza, eu falo não. Aqui não. Então, assim, eu já não dou espaço nem lugar, nem para minha mente, nem para os meus sentimentos. Então, quando eu aprendi a começar a equilibrar isso na minha mente, dentro de mim, as minhas emoções, a minha vida, assim, não é mais a mesma de antes. Então, eu vejo que as coisas estão fluindo, as coisas estão acontecendo. Eu não assisto jornal com informações ruins. Eu não vejo nada. Se eu fico sabendo de alguma coisa ruim, é porque alguém conta, mas eu saio fora logo, até eu não consigo mais ficar perto de pessoas que reclamam, pessoas que murmuram. Eu sinto aquela energia ruim, parece que contamina. Então é isso, gente. Espero que alguém, né, que esteja vendo esse vídeo, que aprenda e que coloque em prática, e depois um dia possa me dizer aqui nos meus vídeos, voltar e me dizer se resolveu ou não, se funciona ou se não funciona. Mas é surreal, gente, funciona. Equilíbrio e sabedoria é tudo que a gente precisa. É a coisa que Deus mais quer que o ser humano tenha, e ele não tem. Outra parte na Bíblia também que me chama muito a atenção é aquela parte de Caim e Abel. Quando Caim, quando, né, os dois irmãos, um tinha um caráter já bom, formado, e outro já era difícil. Então, tipo assim, e o próprio Deus, quando ele matou o irmão, o próprio Deus falou para ele assim: cabia a você se dominar. Então, assim, isso eu aprendi muito com Deus, gente. Então, assim, no nosso nervosismo, na nossa ira, na nossa raiva, por isso que a palavra de Deus fala, irá, mas não pecar. Então, assim, a ira, ela provoca um desastre na nossa vida. Aí é onde eu falei anteriormente. A gente mata, a gente fala o que não deve, a gente machuca. Então, por isso que a gente tem que ter equilíbrio e sabedoria. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado alguém.